Seguindo então com o nosso estudo do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Os selvagens na vida espiritual, os silvícolas, os indígenas, os povos nativos. Seguindo. Nessas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. André Luiz, no livro Ação e Reação. Capítulo 1. Segundo nos ensina André Luiz, os selvagens, ou seja, os indígenas, não se afastam das selvas quando deixam o corpo carnal. Eles reencarnam no mesmo ambiente, demorando-se pouco tempo na erraticidade. Não se poderia conceber que um espírito ainda na infância da escalada evolutiva como ser humano pudesse viver nas mansões celestiais, por não se adaptarem a esse meio, como também não poderia localizar-se nas regiões trevosas, não tendo praticado nenhum ato condenável, pois não se tratam de pessoas que cometeram crimes, ciente dos males que estão praticando. O silvícola é igual a uma criança que não sabe diferenciar o bem do mal. Para eles, tudo é permitido, mesmo porque ele mata apenas para alimentar-se, mesmo que seja um ser humano, no caso dos canibais. Enquanto que o civilizado mata os animais também como esporte. O selvagem preserva a natureza, enquanto que o civilizado depreda e polui tudo que estiver ao seu alcance, desde que esse ato signifique enriquecimento. André Luiz diz que o mesmo crime praticado por um selvagem e um civilizado tem penalidades diferentes. Aquele não percebe a extensão maléfica de seus atos, este tem plena noção do mal praticado. É por isso que, nas zonas infernais, apenas residem aqueles que possuem discernimento para diferenciar o que é justo e do que é injusto, mesmo porque a sua própria condição mental o localiza nas regiões purgatoriais. Os selvagens, como todos os seres, possuem a proteção espiritual que os orienta e os conduz na escala evolutiva, emigrando para regiões civilizadas quando alcançarem o necessário preparo intelectual para conviverem com os chamados citadinos, ou seja, as pessoas que vivem nos centros mais civilizados. É como a criança que já alcançou a puberdade e posteriormente a maioridade legal. Devemos excluir desses casos denominados subhumanos, que habitam as regiões inferiores, porque estão em aprendizado, como um aluno que está fazendo um estágio, portanto, sujeito às vicissitudes próprias do serviço que executa, mas nunca como uma imposição que represente castigo. Estes, porém, não são silvícolas, e sim espíritos em transição para a condição humana. São os chamados anti-humanos, assim denominados por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 607, 609 e 611. Como vimos, portanto, os selvagens vivem uma vida fugaz na erraticidade, aguardando apenas a oportunidade do renascimento. Meu amigo, nós evoluímos em todos os campos físicos da vida. E os silvícolas é a um grau antes daquele que já está na sociedade organizada. Eles estão começando esse processo de família, agricultura, criação de animais, como nós passamos em remotos tempos. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência desse nosso estudo.